Alerj aprova doação de 4 milhões para o Hospital de Volta Redonda. E deputados também querem reforço orçamentário para o Hospital Pedro Ernesto. Plenário aprova a presença de doulas em hospitais públicos e privados. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Representação da Alerj, criada para acompanhar a crise financeira do Hospital Universitário Pedro Ernesto, vai solicitar ao presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, um reforço orçamentário para o hospital. A comissão realizou nesta terça-feira uma vistoria na unidade em Vila Isabel. O presidente da comissão, o deputado Zaqueu Teixeira, percorreu os corredores do Pedro Ernesto acompanhado pelo diretor da unidade. Entre as áreas vistoriadas estão as de urologia, cardiologia, pneumologia e o setor de diagnóstico por imagem. Apesar de estarem funcionando, o parlamentar identificou que existem alas que precisam de modernização. Nós temos aqui áreas de excelência que precisam ter a sua manutenção regular. Temos outras áreas que a gente verifica que ainda não chegou à modernidade. E precisa haver um investimento a médio e longo prazo para que você consiga fazer essa recuperação. O hospital já ameaçou fechar mais de uma vez este ano por não ter como pagar fornecedores e empresas terceirizadas devido à falta de repasses do governo. Mas uma decisão judicial prevê a manutenção dos serviços. Com a liminar da Defensoria Pública expedida no início deste mês de maio, o Estado passou a garantir o repasse de 7 milhões mensais que deve ser recebido pelo hospital. Com a medida, o diretor da unidade garantiu que em torno de um mês, mais 100 leitos voltarão a funcionar. O hospital tem capacidade para 512 leitos, mas hoje só 255 estão funcionando. Que essa decisão judicial, que garante o repasse de 7 milhões do orçamento até o dia 27 de cada mês, ela seja mantida. Porque é isso que me dá previsibilidade e segurança para poder retomar o crescimento do hospital. Já fizemos a pactuação interna, vamos crescer o hospital para 350 leitos novamente. Isso provavelmente dentro de 1 ou 2 meses. Nós já estamos funcionando com 255 pacientes, né? Já estamos ampliando salas cirúrgicas de novo. A gente tem que ter um cuidado porque é preciso ir abastecendo também o hospital na medida que ele cresce. O deputado Zaqueu Teixeira ressaltou que a comissão vai acompanhar a regularidade dos repasses exigidos pela liminar da Defensoria e também vai solicitar ao presidente da Alerj um reforço orçamentário para o hospital. Nós vamos trabalhar para garantir com que o repasse mensal não seja interrompido, que os compromissos assumidos possam permitir a continuidade daquilo de bom que está funcionando. Segundo, nós vamos buscar ajuda, inclusive eu vou pedir ao presidente da Assembleia um reforço orçamentário para o hospital, porque tem setores aqui que estão precisando de apoio. Nós estamos com o almoxarifado funcionando na quadra de esportes, devido ao incêndio que teve. O diretor do hospital reconhece que a estrutura do Pedro Ernesto precisa de melhorias. Para isso, pediu que a Alerj inclua na previsão orçamentária de 2017 uma verba para a conclusão das obras. O hospital tem uma série de incongruências de infraestrutura que é preciso que a Alerj nos ajude no sentido de colocar para o orçamento do próximo ano verbas específicas para essas reformas da infraestrutura. Não são as verbas próprias do custeio. O que foi aprovado por custeio nosso é suficiente. Se a LOA do ano que vem vier com um custeio semelhante, a gente conseguirá rodar 2017 com tranquilidade em relação ao custeio. Mas é preciso que sejam, então, previstas verbas específicas para a reforma estrutural. Então esse é o grande gargalo. E os doentes renais em busca de tratamento enfrentam dificuldades no Rio. Segundo a Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal, nos últimos 10 anos, 9 clínicas de hemodiálise fecharam no estado. Os atrasos nos repasses do Ministério da Saúde e a defasagem nos valores são as causas apontadas para a crise no setor. A crise foi debatida durante uma audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj. Para o representante da Secretaria Estadual de Saúde, os atrasos são reflexo da crise econômica do país. Até ano passado trabalhamos com muita tranquilidade, recebendo os repasses, com pequenos atrasos, mas a Secretaria conseguia contornar internamente.
Mas esse ano se agravou a frequência dos atrasos e a quantidade de medicamento em atraso, o que dificulta mais essa engenharia. Então traz comprometimento algumas vezes do paciente conseguir manter o tratamento dele de forma adequada. Mas o diálogo vinha sendo tomado com o Ministério, é reflexo da crise, é reflexo do aumento de pacientes também, de forma geral. Desde 2013, o repasse do SUS é de R$ 179 por diálise. Segundo os donos de clínicas, esse valor precisa ser reajustado para R$ 256. Nós hoje estamos bancando o Sistema Único de Saúde. Com o valor que a gente recebe, as nossas despesas não são ofertadas. Então nós temos sempre que estar buscando outros recursos para poder fazer face a essas despesas e manter a nossa clínica aberta, idealizando os nossos pacientes, coisa que nós não achamos justo isso. Nós temos que receber um valor justo, digno, para que a gente possa apresentar aos nossos pacientes uma melhor qualidade de diálise e melhor segurança na diálise. Isso que a gente deseja. Segundo a Aliança pela Saúde Renal, o estado tem quase 10 mil pacientes em diálise e faltam vagas na rede de clínicas credenciadas pelo SUS. Menos de 1/3 dos 92 municípios do Rio de Janeiro possuem unidade de tratamento. E a crise não para por aí. Faltam medicamentos essenciais para os transplantados. A comissão vai cobrar uma solução do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Precisa se organizar um grupo de trabalho que foi determinado aqui para que se discuta soluções e apresente à Secretaria Estadual de Saúde, ao Ministério da Saúde, que se cumpra as obrigações que têm que ser feitas, porque as pessoas estão morrendo, infelizmente as filas, como a gente viu aqui se falar, as filas diminuem não porque os pacientes não existem mais, elas diminuem porque as pessoas não têm acesso ao tratamento. E isso não pode acontecer. Então a Comissão de Saúde da Assembleia vai trabalhar firme para que a gente possa trazer um atendimento digno à população, sobretudo esses que estão em risco de morte. Ainda na área da saúde, a mesa diretora da Alerj aprovou doação de R$ 4 milhões para o Hospital Regional do Médio Paraíba, em Volta Redonda. O hospital foi vistoriado na semana passada pelo presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, e pelo líder do governo, deputado Edson Albertassi. Também foi aprovada a doação de R$ 1,5 milhão para a Universidade Estadual do Norte Fluminense. É um recurso que é necessário para esse momento, um dinheiro que está sendo muito bem gasto, é a obra física mais barata do Brasil. Então a gente tem ali a conclusão pelo valor de metro quadrado. A casa contribuiu inicialmente e foi a partir dessa contribuição que o governo municipal de Volta Redonda, junto com o consórcio dos municípios, iniciou aquela obra, foram 20 milhões, e a casa agora conclui essa obra ali colocando 4 milhões e 400. Eu acho fundamental porque atenderemos mais de 1 milhão de pessoas numa região importantíssima, no eixo ali entre Rio e São Paulo, e acredito que a casa tem que, de fato, enxergar esses pontos importantes, e a saúde, sem dúvida alguma, é o principal deles. Foi um pedido feito para o presidente Jorge Pisciani numa reunião do Colégio de Líderes. O Jorge Pisciani ficou de avaliar, aprovamos essa indicação numa audiência pública e a mesa diretora hoje conseguiu aprovar R$ 1,5 milhão para a UENF. Na verdade, acredito que serão para as questões prioritárias, acredito que seja para terceirizados que estejam sem receber, a questão também dos estagiários que estão sem receber. Então a gente aguarda as questões prioritárias. Eu pedi isso ao reitor para que ele elencasse as prioridades da UENF para que esse dinheiro fosse usado justamente nessas prioridades. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que apresenta um déficit de R$ 20 bilhões, preocupa os deputados da Comissão de Orçamento da Alerj. Os parlamentares querem mais 15 dias para analisar o projeto antes da votação e cobram soluções do governo para o saldo negativo. A Comissão de Orçamento da Alerj se reuniu para discutir um parecer prévio ao projeto de diretrizes orçamentárias de 2017, apresentado pelo governo na última semana. Os parlamentares pediram vistas do texto por 15 dias. Eles estão preocupados com os valores encaminhados e fizeram algumas ressalvas. Para o deputado Luiz Paulo, não há clareza sobre os valores apresentados. Para evitar equívocos no orçamento do ano que vem, ele defende uma revisão nas receitas correntes líquidas de 2016. Outra dúvida do parlamentar é a redução das despesas com pessoal prevista para 2017 em relação a 2016. A comissão quer que a LDO apresente as medidas que foram adotadas para diminuir estes gastos.
primeira ressalva é no sentido que na LDO venha cenários detalhando as receitas correntes líquidas dos diversos exercícios, 2017, 2018 e 2019. E também se detalhe a reestimativa da receita de 2016, porque é a partir dela também que se projeta 17, 18, 19. O presidente da comissão, o deputado Pedro Fernandes, pretende votar pela aprovação do projeto, mas quer que o governo encaminhe um plano orçamentário mais equilibrado. Para o parlamentar, não se pode aprovar um orçamento para o próximo ano com um déficit de 20 bilhões de reais. Ele quer que as solicitações feitas pela comissão sejam enviadas até o dia 31 deste mês, quando o projeto será votado. O pedido de vista é natural, à medida que a gente vive um momento muito delicado e que a Secretaria de Fazenda e de Planejamento encaminhou os anexos da LDO muito em cima, não dando aos parlamentares um prazo necessário para fazer a análise. Mas, infelizmente, essa fase complicada que o Estado vem passando faz com que a Comissão de Orçamento, mais do que nunca, tenha muita cautela e responsabilidade para encaminhar o melhor orçamento possível. Enquanto o Estado não encaminhar todas as informações, a gente não vai avançar com o cronograma de trabalho da comissão. E as doulas podem voltar a acompanhar partos em hospitais e maternidades das redes pública e privada do Estado. O projeto foi aprovado nesta terça-feira no plenário da Alerj. Confira as votações. Galerias lotadas para acompanhar a votação de um projeto que regulamenta o trabalho das doulas. O texto permite que as doulas acompanhem parto em hospitais e maternidades da rede pública e privada. O descumprimento da regra resultará em punição para a instituição. Foram aprovadas emendas que asseguram o que é e o que não é função das doulas. O texto do deputado licenciado Dr. José Luiz Nance foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Para construir um texto que atendesse a demanda mesmo, a gente precisava discutir um pouquinho, informar sobre o que a gente como a gente trabalhava, e a gente foi super bem recebido aqui. A gente conseguiu encontrar bastante deputados, a gente teve apoio de muitos deputados, a gente estava bastante ativo aqui para conseguir construir esse texto. Um momento muito especial da casa, para nós mulheres também, porque isso traz uma modificação no momento do parto, nas instituições, nas maternidades, nos hospitais, porque elas, podendo entrar nas instituições, elas podem estar junto com os outros profissionais de saúde trabalhando em prol da mulher. Foram analisadas ainda as emendas à mensagem do Poder Judiciário, que propõe a reorganização dos serviços extrajudiciais da comarca de Petrópolis, na região serrana. Com a nova organização, fica extinto o terceiro ofício de justiça da cidade, que passa a ser dividido em 2 ofícios de registro, 3 de notas e 2 de protestos e títulos. O texto foi aprovado. Isso que foi aprovado hoje, uma reestrutura dos cartórios extrajudiciais, isso evidentemente beneficia em muito a população, porque haverá uma melhor prestação do serviço extrajudicial à população de Petrópolis. Alguns cartórios, aconteceu vacância, pessoas que morreram e também estão sendo subaproveitados. Cartórios que funcionam em lugares onde tem pouco movimento. Então você reorganiza e traz para a população um serviço melhor, porque a Assembleia hoje aprovou esse projeto de lei do Judiciário. Os deputados Bruno Dauaire e Jorge Felipe Neto querem alterar a Constituição para reverter os efeitos da chamada PEC da Bengala. A ideia é que os escolhidos para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado tenham até 65 anos. A PEC foi aprovada. Essa PEC vem corrigir uma emenda que foi aprovada no ano passado, salvo engano, a emenda constitucional número 62, ela foi aprovada no passado, e agora a gente vem corrigir essa emenda que foi confrontante com a Constituição Federal. Então hoje o plenário aprova essa emenda e nós esperamos agora essa correção
para que os membros do Conselho do Tribunal de Contas possam efetivamente estarem conforme e de acordo com a Constituição Federal. Os deputados André Siciliano, Luiz Martins, Luiz Paulo e os deputados licenciados André Correia e Rafael Pisciani querem alterar a lei do ICMS. A ideia é passar a cobrar o imposto também da extração do gás natural queimado vendido da Petrobras para a SEG. A alíquota será de 6%. No caso da reutilização do gás nas operações de extração de petróleo, a alíquota cobrada será de 12%. O que nós queremos é que tanto o gás queimado possa ter uma alíquota de 6% cobrado pelo Estado, que está jogando o produto fora. Se o gás é um produto, quando passa no medidor do poço, não importa se ele é aproveitado dentro de uma refinaria, nos carros da Petrobras, por exemplo, aquilo já é um produto. Então tem que ser jogar a alíquota de 12% em cima. As seguradoras poderão ser obrigadas a informar o motivo da recusa da proposta de seguro ou renovação. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta do deputado Iranildo Campos foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. E o ex-deputado Ricardo Abrão quer garantir a gratuidade dos ingressos de espaços culturais e museus para pessoas com mais de 60 anos. A matéria aprovada segue para a análise do governador. Arenas esportivas e estádios poderão passar a fazer a captação da água da chuva e a utilização de energia solar. O texto do deputado Chiquinho da Mangueira foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os parlamentares analisaram as emendas ao projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que altera a lei que criou o Fundo Único de Previdência Social. Os deputados querem incluir novas receitas ao fundo. A ideia é que 7,5% da arrecadação bruta da emissão do Duda pelo Detran seja destinado para o pagamento de aposentados e pensionistas da instituição. O percentual proposto equivale a 94 milhões de reais. O novo texto foi aprovado. O que nós queremos? Que 7,5% desses recursos do Duda, do Detran, de 1 bilhão e 200, vão para o Fundo Único do Rio Previdência para honrar a folha de inativo e pensionista do Detran. E isso queremos também fazer com a Loterja. Porque a hora que isso virar um costume por lei, pode ser que os poderes fiquem sensibilizados e gradativamente assumam a folha de seus inativos e pensionistas dentro do próprio Fundo Único do Rio Previdência. E o deputado Carlos Mink quer definir parâmetros para a educação ambiental e para a gestão integrada de recursos hídricos. O objetivo é fortalecer a cultura ambiental e a participação da sociedade. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Uma das melhores formas de enfrentar a crise hídrica é a educação ambiental da população, não só de economizar água, de não poluir a água. Porque a água doce e limpa está virando um bem cada vez mais raro, caro e poluído. Então, esse projeto de lei que foi aprovado em primeira conecta o sistema de recursos hídricos, que tem fundo, o sistema de educação ambiental e cria uma forma disso ser permanente e contínuo. As instituições de saúde privada poderão ser obrigadas a exibir uma tabela de preço com todos os serviços oferecidos. Quem descumprir a regra estará sujeito a punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto do deputado Tiago Mohamed recebeu uma emenda e retornou às comissões. 30 parlamentares, liderados pelos deputados Luiz Paulo e Edson Albertassi, assinaram um projeto de lei complementar que revoga a chamada taxa fazendária. Com a aprovação da lei, os contribuintes voltam a pagar de acordo com os documentos solicitados. A matéria foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. A Casa tem a obrigação moral de revogar essa taxa. É por isso que eu estou dando apoio, independente da posição da Secretaria de Fazenda, que ainda tem posição favorável à taxa, sobretudo por conta da arrecadação que viria. Mas esse é um momento de compreensão, um momento de humildade do Parlamento, de acertar aquilo que, de alguma forma,
fez aqui de forma equivocada. E o deputado Anderson Nogueira quer limitar os gastos com publicidade do Estado em 0,01% do orçamento. O texto também propõe a redução pelos próximos 4 anos. O projeto precisa passar por nova votação em plenário. O Estado prevê gastar esse ano 54 milhões de reais com publicidade. Com essa nossa proposta de lei, ele gastaria cerca de 800 mil reais ou menos por conta da mudança no orçamento com a queda das receitas, caindo para cerca de 500 mil reais. É uma economia bastante substancial. Mais um evento cultural marcou as comemorações dos 90 anos do Palácio Tiradentes. A exposição Tiradentes, Singular e Plural foi aberta nesta terça-feira na Alerj. São 69 obras de 41 artistas. Pintura, fotografia, escultura. A multiplicidade de formas e estilos está acessível ao público no Salão Nobre e nos corredores da Assembleia Legislativa. A gente quer trazer tudo aquilo que o nome de Tiradentes evoca à memória nacional, não só como um herói do passado, mas como um elemento presente na vida política, cultural e artística do país. Então eu creio que esses artistas trabalharam em cima de determinadas ideias como liberdade, independência, luta contra a ingerência de poderes estrangeiros no Brasil, prisões arbitrárias, tortura, morte, delação premiada e muitos outros elementos que estão tão presentes até hoje no país. Outra coisa que é muito interessante nessa exposição é que eu pedi que cada artista comentasse o seu trabalho. Então, ao lado de cada obra, tem um texto que é do próprio artista, ele falando o que motivou, o que inspirou, né? Para que não seja apenas a voz do curador falando, o próprio artista está se expressando. Outra coisa interessante é que a gente considerou tudo obra de arte, fotografia, gravura, né? Banner, que é um trabalho de design, tudo está sendo apresentado como obra de arte, com total liberdade de expressão de cada artista. Os ideais de Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, inspiraram os artistas na elaboração das peças e no que eles pretendem despertar no público. Aqui é uma foto onde eu produzi a cena e eu me inspirei na própria luta de Tiradentes, que foi a liberdade. Então o título da minha obra é Liberdade Sucateada e eu trago uma reflexão importante. Durante o período da história, importantes pensadores questionaram se somos realmente livres, como dizemos que somos, né? E ao longo da história, todas as nossas conquistas de ir e vir, na nossa liberdade foi sendo sucateada. Então, apresento a vocês a liberdade sucateada. A inspiração foi a liberdade, né, que é uma coisa que Tiradentes tanto lutou e que a gente individualmente também deve lutar por ela. Então, eu tive uns registros de uma viagem que eu fiz durante o ano de 2014 para o Nordeste, né, onde eu buscava isso, né, algo que estava um pouco esquecido dentro de mim mesmo. Então eu sou performer e eu aproveitei essas performances que eu fiz e fiz uns registros e disso então surgiu esse trabalho. Criei esse trabalho e eu pensei no que poderia ser considerado quando nasceu esse Marte, quando Tiradentes tornou-se Marte, a importância dele para a nação, né, para o Brasil. Então eu, através da manipulação de imagens, eu trabalhei com a obra de Michelangelo, Criação de Adão, a obra de Pedro Américo, que é o Tiradentes supliciado, e a bandeira do Brasil. Então, com essa manipulação, cada obra perdeu a sua identidade original e formou-se uma nova narrativa, um novo trabalho, que é a criação do Marte. A exposição Tiradentes, Singular e Plural fica em cartaz até o dia 30 de junho. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. Domingos e feriados, do meio-dia às 5 da tarde. Venham conferir. Este foi o Jornal da Alerj. Confira a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.